Olá, aluno, olá, aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão em Saúde. Eu sou a professora Franciele Midori, estarei com vocês nessa aula de hoje e o tema da nossa aula será sobre gestão em saúde ocupacional. Então, nós veremos hoje, com relação a essas vertentes, essas temáticas voltadas para a gestão em saúde, a importância de nós pensarmos na saúde, como gerir a saúde ocupacional, dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, e até mesmo da nossa equipe, A importância também de nós termos um olhar, uma atenção especial para a saúde ocupacional, voltado também para a medicina do trabalho e para todas as vertentes que compõem essa temática tão importante. Então, para você que tiver alguma dúvida ou alguma contribuição, envie no chat. Nós teremos 2 momentos especiais para tirar as dúvidas e também vocês podem colocar as opiniões de vocês que serão trazidas nesse momento, na metade da aula e também no final da aula, combinado? Então, enviem suas dúvidas, fiquem à vontade para contribuir nesse tema de hoje. Então, para nós contextualizarmos sobre a aula de hoje, eu trago para vocês 2 questões importantes para nós fazermos uma reflexão. Então, nós temos que nos preocupar como que está a saúde ocupacional, como que está a nossa saúde ocupacional, Então, quando eu falo em saúde ocupacional, eu falo sobre a nossa saúde que está derivada do quê? Do ambiente, de trabalho. Então, o ocupacional vem, do trabalho, Então, as empresas, os gestores precisam, sim, se preocupar, nos riscos ocupacionais, tudo que envolve, ocupacionais, tudo que envolve a parte externa que pode prejudicar a saúde ocupacional dos seus trabalhadores. Então, sim, é um tema importante de nós refletirmos, de nós entendermos os programas, entendermos o papel do enfermeiro, o enfermeiro do trabalho, que também ele tem um papel importante, também designado a gestão da saúde ocupacional, porque tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter uma prevenção de riscos à saúde do trabalhador. Ficou juntinho aqui. Mas pensando com certeza em prevenção de riscos. Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, isso está muito voltado à cultura de prevenção, de promoção e prevenção. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento que a gente já vem mudando nessa questão de algo mais curativista, voltado para a cura, para a resolução de problemas. Mas sem pensar em métodos, identificação de riscos do ambiente em prol realmente dessa prevenção. E quando nós falamos dessa questão de saúde ocupacional nos serviços de saúde, nós temos então que levar em consideração alguns grupos de risco que com certeza eles trazem alguns malefícios à biossegurança dos nossos trabalhadores. Então, nos ambientes de saúde, a gente tem risco biológico, risco químico, risco ergonômico, muitos riscos realmente de acidentes, Nós podemos ter acidentes com pérfuro cortantes, contaminação por algum micro-organismo multiresistente. Então, são vários fatores que nós precisamos nos preocupar, Principalmente agora, em tempos de pandemia, é uma preocupação muito grande que nós temos que ter com a saúde ocupacional dos nossos trabalhadores de saúde, devido ao grande risco de contaminação, principalmente pelo risco biológico, pelo Covid-19. E quando a gente fala em saúde ocupacional, nós falamos também da obrigatoriedade das empresas em oferecer os equipamentos de proteção individual e também na importância da conscientização da nossa equipe de forma em geral no uso correto dessa paramentação, desse equipamento de proteção individual e também dessa desparamentação, pensando com certeza na biossegurança dos nossos colaboradores. Então, é importante sim nós falarmos, nós nos conscientizarmos sobre a saúde ocupacional. Nesse próximo slide eu trago para vocês sobre a obrigatoriedade das organizações da implantação do PCMSO. O
que seria, então, esse PCMSO? É um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que ele é obrigatório ter em todas as instituições. Então, é importante, sim, nós, né, conhecermos o que é esse PCMSO, porque a gente, muitas vezes, acaba, com certeza, em algum momento da nossa vida profissional, fazendo parte, né, ou querendo ou não, sendo influenciado, né, por esse PCMSO, que é um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, quando nós fazemos exames admissional, demissional, de mudança de função ou periódico, né, que a gente tem que fazer de em tempos, nós estamos, então, fazendo parte do PCMSO da empresa, né, porque isso é uma obrigatoriedade também. Então, é importante nós conhecermos quais tipos de exame, nós veremos na nossa aula de hoje também, a importância desse programa, para que ele serve, não só esse programa, como, por exemplo, o PPRA, que é para um programa de prevenção de riscos ambientais, que isso faz parte também, né, do dia a dia dos serviços de saúde, né, a importância de ter esse PPRA. Então, são todos temas que nós veremos na nossa aula de hoje. Outra questão vista também aqui é o desenvolvimento da cultura prevencionista. Então, como eu falei anteriormente, é realmente essa questão de cultura prevencionista. Quando a gente fala em saúde ocupacional, não tem como a gente não pensar nessa cultura prevencionista, ou seja, pensar com certeza em métodos de prevenção. Prevenir é muito melhor do que remediar. Então, na saúde ocupacional, a gente segue esse ditado assim: vamos prevenir, vamos conscientizar, vamos trabalhar com prevenção, vamos trabalhar com verificação de riscos ambientais para, com certeza, diminuir as chances do nosso trabalhador ele ficar debilitado, doente, devido, né, ao ambiente de trabalho. Para entendermos questões relacionadas à gestão da saúde ocupacional, é importante nós entendermos como que essa gestão ela é organizada, quais são os programas que fazem parte, né, desse gerenciamento, dessa gestão, e o motivo que é de nós nos preocuparmos, sim, com a saúde do trabalhador. Imagina se não existisse isso, imagina se as empresas, de forma geral, não tivessem uma preocupação com a saúde ocupacional, né? Então, nós vemos isso presente em várias instituições, não somente no ambiente hospitalar, mas nós podemos, né, em outras instituições grandes ou que tenham um número considerável, né, de colaboradores, a presença, assim, de equipes que se importam em cuidar, né, da saúde relacionada ao trabalho, né, dos seus colaboradores. A gente fala muito dessa questão em saúde porque nós somos profissionais da área da saúde. Temos, sim, que refletir sobre procedimentos relacionados à gestão em saúde e, com certeza, a saúde ocupacional é algo muito importante de ser refletido. Então, trago para vocês sobre essa questão, né, da gestão da segurança e também da saúde ocupacional. Então, o princípio básico de um sistema de gestão baseado, então, em aspectos normativos, então, nós temos normas, nós temos diretrizes, né, nós temos normas regulamentadoras que acabam orientando essa questão da gestão, né, da saúde ocupacional, envolve também a necessidade de determinar parâmetros de avaliação que incorporem não só os aspectos operacionais, mas também a política, o gerenciamento e o comprometimento da autoadministração com o processo de mudança e melhoria contínua nas condições de segurança, saúde e também das condições de trabalho. Então, por mais que existam normas, diretrizes, regras, que haja, né, portarias que falam sobre essa importância de darmos uma atenção especial para a saúde ocupacional, nós temos sim que haver uma conscientização da alta gestão, né, da instituição em que há os colaboradores, né? Porque se eu tenho essa sensibilização, né, essa preocupação da alta gestão com isso, com certeza os programas serão muito mais estruturados e também eles conseguirão ser colocados em prática de uma maneira muito mais efetiva.
Então, dos primeiros passos para que a gente consiga ter uma gestão, né, de saúde ocupacional de forma adequada, de forma correta, é essa sensibilização, é realmente a empresa vestir a camisa e se preocupar com a saúde do trabalhador. Então, existem empresas hoje em dia que têm setores específicos para a saúde do trabalhador, que pensa-se, né, na qualidade de vida no trabalho, que pensa-se em benefícios, né, tanto para o profissional como também para a sua família de forma geral. Então, isso acaba trazendo, né, uma motivação e também uma satisfação no trabalho muito grande, e isso acaba refletindo com certeza no dia a dia de trabalho. Então, por isso que nós precisamos, sim, ter essa conscientização lá na alta gestão para que as ações, os programas aconteçam da melhor forma possível. E que não aconteçam somente para cumprir protocolo, para poder apresentar para o Ministério do Trabalho que algumas ações estão sendo realizadas, mas sim que a gestão, a autogestão, se preocupa realmente com a saúde do trabalhador e que levanta medidas, que realiza programas em prol disso, para trazer, né, melhorias para os seus colaboradores. Então, com certeza, a conscientização, a sensibilização e a preocupação da autogestão, elas são predominantes para que a saúde ocupacional ela aconteça da melhor forma possível. Eu trago para vocês esse próximo slide a questão de um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, ou seja, o SESMIT, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, do SESMIT, que ele com certeza é um serviço que se preocupa, né, com a segurança, a saúde ocupacional dos seus trabalhadores e acaba sendo, então, um serviço direcionador. Então, quando a gente tem alguma dúvida, com certeza, com relação à nossa saúde ocupacional, o SESMIT ele acaba dando um respaldo. Assim como também o SESMIT ele acaba colocando em prática vários programas destinados à saúde ocupacional. Então, esse SESMIT ele está pautado na norma regulamentadora número 4, que são NRs, né, que nós sempre falamos quando a gente se trata de saúde ocupacional. E é importante, porque geralmente, né, essas NRs elas acabam caindo muito em concurso público. Então, a gente saber direcionar que a NR4 é a que regulamenta o serviço do SESMIT, né, o trabalho do SESMIT. E tem como objetivo, então, o SESMIT promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no ambiente do trabalho. Então, acaba sendo um serviço que vai ajudar a promover a saúde, a proteger. Então, trabalhar com promoção e prevenção. E em casos em que haja necessidade, também será trabalhado com diagnóstico e também reabilitação. Mas a premissa principal de um SESMIT é a promoção e a prevenção, né, de acidentes de trabalho, de se pensar em um ambiente seguro, para com certeza termos, né, uma saúde ocupacional com qualidade. Então, isso seria quase que o objetivo central ali, né, do serviço do SESMIT. E aí, nós temos, né, que a sua dimensão está ligada diretamente com a atividade da empresa e também o número de funcionários. Então, dependendo do número de funcionários, é obrigatório nós termos, né, o SESMIT instalado na empresa. Os profissionais têm a função, então, de promover a segurança dos trabalhadores por meio do ambiente de trabalho. Então, realmente, manter, né, esse ambiente seguro para os profissionais. Então, quando a gente pensa no SESMIT aplicado a instituições da área da saúde, nós vamos, então, pensar, né, em um serviço em que os seus profissionais estão pensando na segurança dos trabalhadores da área da saúde voltado para prevenção de risco biológico, risco químico, risco ergonômico, né, sobre como que está sendo realizado a organização do gerenciamento dos resíduos hospitalares, porque com certeza um mau condicionamento pode levar sim a um risco biológico muito grande, né, para os profissionais da área da saúde. Então, tudo isso é pensado também, né, quando a gente fala nesse serviço. Outra questão importante que eu trago para vocês é o Programa de Conservação Auditiva, que chama PCA.
Então, a gente falando no nível hospitalar, nós trabalhamos muito com o silêncio, né? Então, a gente não trabalha tanto com um ambiente em que haja um volume muito grande, né? Que prejudique a nossa audição. Mas, né, quando a gente fala em algumas empresas, e até mesmo para o enfermeiro do trabalho, que vai trabalhar, né, em empresas que tenha altos decibéis e que pode prejudicar a audição, nós iremos trabalhar, né, com um programa de conservação auditiva, que ele acaba sendo, então, um conjunto de medidas que visam a prevenção ou a estabilização das perdas auditivas por meio de um programa dinâmico para que haja melhoria contínua no que diz respeito a determinadas condições de trabalho que provocam ou que possam provocar danos à audição do trabalhador. Então, o que a gente tem que pensar? Que tem empresas que não tem como, né? Vai ter realmente um barulho elevado. E como que eu posso trabalhar em cima disso para prevenir essa perda auditiva no meu trabalhador? Então, eu tenho sim que me preocupar com medidas, estabelecer esse programa de uma forma efetiva, né? Utilizando EPI, né? Colocando com certeza EPIs que protejam, realizando os exames médicos periódicos para saber se está tendo perda auditiva ou não, ou seja, um controle rigoroso, né, desses profissionais. Então, esse programa ele vem realmente nesse sentido de proteção que acaba sendo, por exemplo, um risco físico, que é o barulho excessivo, né? Então, esse risco físico do ambiente de trabalho, ele pode causar essa perda auditiva e, com certeza, nós precisamos ter um programa destinado a isso. E nesse programa eu trago para você que ele tem como objetivo prevenir que os trabalhadores expostos a níveis de ruídos perigosamente altos desenvolvam perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, né? Então, que nós chamamos, então, de PAR, tá? Pode ser que vocês pode ser que vocês vejam essa sigla, né, futuramente. Então, que seria a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, tá? Então, é importante, sim, né, pensarmos nessa questão também. Outro programa é o de proteção respiratória, o PPR, que ele deverá apresentar, então, as recomendações para a implantação e a administração do programa de proteção respiratória, orientando a seleção e o uso correto de respiradores para alcançar o nível de proteção desejada, né? Então, nós temos que pensar também, dependendo do ambiente insalubre, né, um ambiente em que haja essa possível contaminação respiratória, que haja também um programa de proteção respiratória, pensando principalmente no uso correto, né, das máscaras, dos respiradores, para realmente ter essa proteção da saúde dos nossos trabalhadores. Então, ele tem uma fundamentação legal, né, para que isso aconteça. Isso é uma responsabilidade muito grande, né, do empregador em ter esse programa de proteção respiratória também, porque temos que ter uma responsabilidade muito grande, né, com relação à aplicação e também à implantação, né, desse programa. Tem que ser elaborado, muito bem elaborado, esse PPR, né, que é o Programa de Proteção Respiratória, e após a realização, a elaboração, a implementação, que seja realizado também essa avaliação do programa para saber se realmente ele foi efetivo e se fez com certeza sentido, né, para a nossa população. Então, é importante, sim, nós pensarmos em programas que facilitem, né, o nosso cuidado, a nossa verificação, a nossa avaliação da saúde ocupacional. Nós vimos agora alguns dos programas que são importantes, né, para a saúde ocupacional. Mas quando eu tenho esse olhar, esse cuidado especial ao meu trabalhador, com certeza eu consigo prevenir problemas futuros e que pode, né, comprometer toda a vida do nosso trabalhador. Então, é importante, sim, nós termos um olhar carinhoso com relação a esses programas e também à saúde dos nossos profissionais. Agora nós iremos falar sobre um outro programa que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, na nossa vida profissional, né, na área da saúde, principalmente em cargos de gestão, com certeza vocês ouvirão falar também desse PPRA. E agora nós vamos entender
como que funciona efetivamente na prática esse programa, que ele é tão importante e acaba dando diretrizes de como que nós iremos trabalhar com os riscos ocupacionais evidenciados no nosso dia a dia de trabalho. Então, trago para vocês que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, o famoso PPRA, ele tem por objetivo estabelecer medidas que visem a eliminação, a redução ou controle dos riscos em prol da preservação da integridade física e também mental, né, do trabalhador. Então, nós temos hoje uma preocupação quando a gente fala de saúde ocupacional, principalmente diante, né, do dia a dia de trabalho, das tensões, das fragilidades e vulnerabilidades do nosso dia a dia de trabalho, que pensar também, né, na saúde mental dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores. E o PPRA, ele pensa também não só na saúde física, né, em manter a saúde física adequada, mas pensando também, né, na saúde mental. Então, a partir dos dados levantados, identificados, né, daquele local, daquela instituição, daquela unidade, são realizados o programa de prevenção de riscos ambientais. Então, esse programa, ele é obrigatório, né, que exista nas instituições. Né? Então, é importante, enquanto gestor, enquanto administrador, coordenador, supervisor, enquanto enfermeiros de equipe, nós conhecermos a função de um PPRA, porque muitas vezes nós estaremos inseridos e realizando também, né, junto com o SESMIT, por exemplo, alguns levantamentos de riscos ambientais. E aí eu trago para você também que ele é, né, respaldado pela NR9 e ela determina a obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, independente do local de trabalho em que eu esteja inserido, eu preciso sim realizar o PPRA, né? Entender como que funciona essa questão e aplicar, né, no local de trabalho. Então, enquanto enfermeiro, eu preciso sim reconhecer o que é esse programa de prevenção de riscos ambientais. E nesse próximo slide, eu trago para você sobre a estrutura, né? Como que é formado a estrutura desse programa. Então, é realizado um planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas. Então, são levantados todos os possíveis riscos, como que eu vou trabalhar em cima desse risco para diminuir, com certeza, né, as chances de ter um comprometimento, né, dos meus funcionários, quais são as prioridades, em que tempo que eu vou trabalhar. Então, é importante, sim, com certeza, nós trabalharmos com estabelecimento de tempo, né, cronometrado, para que faça sentido, com certeza. Acima de tudo, também é importante ter estratégias e metodologias de ação. Então, cada equipe, né, responsável por isso, ou cada instituição, ela vai agir com uma estratégia e metodologia de ação diferente, né? Então, isso também tem essa possibilidade, né, de cada um trabalhar de acordo com o que acha melhor para a sua instituição, e é importante também que tenha uma forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, né? Então, os dados devem ser divulgados, né? Como que está sendo planejado esse programa, né, de levantamento desses riscos ambientais, como que ele está sendo previsto que seja trabalhado, identificado e também trabalhando com essas prevenções desse risco e também essa periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, ele é feito periodicamente, né, anualmente, avaliado também no final, né, de cada ano para saber se o que foi desenvolvido para o PPRA, o que foi pensado, com certeza se ele foi trabalhado de uma forma efetiva ou não. Então, é importante, sim, nós nos preocuparmos com essas questões. Então, quais são as etapas do desenvolvimento do PPRA? Primeiro, realizada a antecipação e conhecimento dos riscos. Então, cada localidade, nós temos, né, o risco a ser identificado. Então, por exemplo, se eu trabalho na atenção primária, se eu trabalho numa unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, os riscos são diferentes do ambiente hospitalar, né? Então, por exemplo, no ambiente hospitalar, se eu trabalho com
quimioterapia, né? Eu tenho um risco físico muito grande, né? Por meio do quimioterápico. Também tem um risco químico, né? Na atenção primária à saúde, por nós não manusearmos quimioterápicos, nós não temos esse risco químico tão evidente. Mas nós temos riscos biológicos, nós temos riscos ergonômicos, então, que podem prejudicar também a saúde do meu trabalhador. Então, eu tenho que fazer esse levantamento. Eu não posso utilizar um PPRA para todos os lugares, né? Fazer um copia e cola. Eu tenho que, sim, fazer esse levantamento e trabalhar com as particularidades de cada local, né? Então, ele é, com certeza, né, algo bem particular, assim, né? Algo que tem que ser direcionado para aquele local. Então, lembrando, né, que no ambiente de trabalho, nós temos vários tipos de risco, né? Nós temos o risco físico, que acaba sendo por ruídos, né, o barulho, por pó, né, por algo que é físico realmente, né, poeira, vapor. Nós temos o risco biológico, que são micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos. O risco químico, que é por produtos químicos propriamente ditos. Nós temos o risco ergonômico, que tem a ver, então, com a nossa estrutura física. Então, dependendo do local, se eu trabalho com a minha postura, se eu carrego peso, eu posso ter um risco ergonômico. Se eu trabalho muito sentado em frente ao computador, né, e eu não tenho uma postura incorreta, isso pode ser um risco ergonômico se eu não tenho condições, né, de trabalho que permitam eu ter uma boa ergonomia. Nós temos também risco de acidentes que pode acontecer diante de um objeto que esteja mal posicionado no ambiente de trabalho, ou um piso escorregadio, também é um tipo de risco no ambiente do trabalho. Então, quando a gente fala desse PPRA, nós iremos identificar todos esses tipos de risco para realmente trabalhar em cima dele e prevenir, né, que o nosso trabalhador ele não seja atingido, né, trabalhando com prevenção. Então, lembrando que quando a gente fala de saúde ocupacional, nós falamos sempre desse caráter prevencionista, dessa cultura prevencionista, né, de prever antes, né, do que remediar. Então, voltando para as etapas do PPRA, também depois realizado, né, o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores diante de alguns riscos que já são eminentes, né? Então, se já existe esse risco, como que eu posso prevenir a exposição? A utilização de EPI, a utilização de equipamentos de proteção coletiva, né, a conscientização, trabalhar com a capacitação, treinamento dos meus trabalhadores, a implantação de medidas de controle e avaliação da sua eficácia, realmente para saber se esse programa está sendo efetivo, né? Nós estamos conseguindo trabalhar de acordo com o que nós planejamos, monitoramento da exposição ao risco e registro e divulgação dos dados encontrados e também dos dados trabalhados. Então, essas são algumas das etapas, né, importantes do PPRA. Então, é conscientização, monitorar, verificar realmente se o que eu planejei e pensei, né, eu e a minha equipe, né, e todos os trabalhadores pensamos diante desses riscos, estão sendo ok, ou precisa ser modificado, e depois, em cima dos dados encontrados, até mesmo de dados epidemiológicos ali encontrado, né, de acidentes, né, por diversos tipos de riscos, é importante também trazer, né, para os trabalhadores, para que eles também entendam que esse programa está sendo realmente efetivo na instituição, né? Então, a gente tem que ver para crer, né? O ser humano, ele é assim, né? A gente tem que verificar os dados, saber que tem realmente uma equipe pensando nesse programa de proteção, né, de riscos ambientais para saber que existe realmente. E quantas vezes a gente acaba não vendo isso no nosso local de trabalho. Então, realmente é uma reflexão que nós precisamos fazer da importância desse PPRA. Agora eu trago para você, né, uma situação, problema, que envolve, então, a cura ou a prevenção. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês que o Paulo, ele é um funcionário de uma grande empresa,
de equipamentos hospitalares e há algumas semanas o gerente reuniu todos os colaboradores para alinhar os projetos para aquele ano. Entre eles, a ausência de exames periódicos inaptos. O gerente referiu, inclusive, que caso não houvesse alteração no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, todos ganhariam um churrasco ao final do semestre. Então, vamos pensar aqui, olha só que situação, né? O Paulo trabalhava numa grande empresa de equipamentos hospitalares e o seu gerente se reuniu com todos os colaboradores para alinhar os projetos, né, os programas para aquele ano e principalmente a ausência de alguns exames periódicos inaptos, né? E aí, olha só, o gerente ele referiu que caso não houvesse alteração, né, no PCMSO, ou seja, nos exames, né, que nenhum funcionário tivesse alguma alteração relacionada à saúde ocupacional, todos ganhariam um churrasco no final do ano. Todos se animaram com a notícia, porém Paulo vem sentindo dores relacionadas à sua atividade profissional em ambas as mãos. Caso ele refira essa dor em seu exame periódico, automaticamente vai prejudicar os seus colegas que estão esperando pelo prêmio. Nesse caso, Paulo deve dizer e prevenir, né, demais consequências em seu corpo ou omitir e tratar posteriormente. Olha que situação, né? O Paulo ali foi realmente coagido, né, pelo seu gestor, dizendo que se ninguém tivesse alteração, né, nos programas, né, dos exames ocupacionais, no final ele faria um churrasco. Mas o Paulo estava sentindo mão, né, possivelmente por movimentos repetitivos do seu trabalho, e ele ficou na dúvida, será que eu omito ou não essa informação? Eu vou deixar um minutinho para vocês colocarem a opinião de vocês sobre essa situação, problema, e eu já volto para nós resolvermos juntos. Então, nesse caso da nossa situação problema, nós tivemos um problema ético, com certeza, muito grande, porque o gestor jamais poderia propor, né, realizar esse tipo de proposta, né, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, Paulo, pensando na sua saúde, né, saúde física, saúde mental, que é relacionado, com certeza, à saúde ocupacional, ele deve, sim, referir essa dor, né, mesmo que eles não recebam, né, esse churrasco no final do ano, devido a não ter nenhum problema. Então,
pensando, né, no perfil, na postura de um gestor, jamais ele poderia ter proposto, né, esse tipo de aposta ou de meta, né, para os seus colaboradores. Por quê? Porque assim, com certeza serão omitidos alguns dados importantes e que com certeza poderá ter, né, um prejuízo muito grande futuramente. Então, né, nessa situação, problema, com certeza nós não podemos omitir de forma alguma algum sinal, algum sintoma que o nosso corpo está apresentando devido a algum processo, né, da nossa saúde destinado do nosso trabalho e que prejudique a nossa saúde ocupacional. Agora nós iremos falar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, que é um programa tão importante que nos dá diretrizes para que a gente consiga entender e também realizar essa gestão da saúde dos nossos trabalhadores. Então, eu trago para vocês que esse programa, ele é um programa de controle médico, né, relacionado então à higiene, à saúde, segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, realmente, né, como o próprio nome diz, é de controle, né, médico relacionado à higiene, saúde, segurança e saúde dos trabalhadores. Tem como objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores na empresa através de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos possíveis danos à saúde relacionados ao trabalho. Então, por meio do PCMSO, que nós realizamos os exames, então, admissionais, demissionais, de mudança de função, os exames periódicos, para realmente saber, né, como que eu entrei na instituição, quais foram, né, as patologias prévias que eu poderia ter e se ela mantém, se melhorou ou piorou o meu quadro de saúde, se o ambiente em que eu estou pode prejudicar, né, trazer alguns malefícios para a minha saúde. Então, realmente é uma forma de controle. Agora, imagina se as empresas não tivessem, né, esse programa para controlar a saúde dos seus trabalhadores, tá? Então, com certeza nós não teríamos um amparo legal sobre isso também e nós teríamos então um descuido total com a saúde do trabalhador. Trago para você nesse próximo slide, né, que é muito importante nós fazermos essa comparação, né, que a prevenção, com certeza, ela tem um peso muito maior, né, do que nós lidarmos com a cura, né? Então, se eu trabalho com métodos preventivos, que é o que nós falamos tanto em saúde ocupacional, né, ele tem um peso muito grande. E ali a empresa ela consegue também, com certeza, diminuir um custo maior, muito maior, né, diminuição de custos, se ela tivesse que trabalhar com a cura, né, de algumas doenças ocupacionais. Então, quando eu penso no PCMSO, nesse programa tão importante, ele vai trabalhar também com esse controle por meio da prevenção. Então, quais são as diretrizes desse programa? Sempre que o médico do trabalho detectar alguma alteração no ambiente, ou até mesmo nas normas que impliquem em agravo à saúde, o programa ele pode ser alterado a qualquer momento. Então, esse programa ele acaba sendo o quê? Um documento vivo, né? Então, se vê alguma mudança no ambiente de trabalho, alguma detecção que anteriormente não foi visto, com certeza pode ser modificado e trabalhado com ações em prol, né, dessa detecção e de mudanças no ambiente de trabalho. O documento do PCMSO, ele não precisa ser homologado ou registrado do Ministério do Trabalho ou na Delegacia Regional do Trabalho. Mas, por exemplo, se tiver alguma queixa, alguma denúncia, o primeiro documento, né, que será solicitado para a empresa é o PCMSO. Então, ele tem que ser realizado com certeza anualmente, né, e ter ali à disposição caso haja necessidade. Então, quais são as responsabilidades? São do empregador e do médico coordenador, cuja norma é bem clara na definição dos papéis de ambas as partes. A empresa, no papel do empregador, deverá zelar para que o programa seja desenvolvido, garantindo, então, sua elaboração e efetiva implementação, ou seja,
que funcione de fato, não sendo apenas um documento de gaveta, né? Com certeza, isso é uma responsabilidade muito grande da empresa, né? De realmente fazer com que esse programa, ele funcione. E não, como, né, o próprio texto aqui diz o nosso slide, que ele seja um documento de gaveta só para realmente ser apresentado caso haja necessidade. Então, realmente, dessa conscientização, dessa sensibilização da gestão da instituição de realmente colocar em prática esse programa pensando, né, no controle dos possíveis problemas que o trabalhador, o colaborador pode ter, né, no seu dia a dia de trabalho. E aí, nesse próximo slide, nós trazemos que o PCMSO ele é um investimento, então não é um custo. Né? Por quê? Porque com o PCMSO, a gente começa a diminuir, então, o absenteísmo, porque tem um cuidado maior relacionado, né, à saúde ocupacional, pensando nesse controle, né? Então, diminuindo os riscos também, né? Tendo uma cultura de controle de como que os nossos colaboradores estão. Assim, nós temos uma menor rotatividade desses trabalhadores, uma menor sinistralidade também no plano de saúde da empresa e, com certeza, né, uma diminuição de custos, né? Então, porque ali a gente não vai ter tantos acidentes de trabalho, algum comprometimento, né, da saúde ocupacional. Então, com certeza, há uma diminuição de custo em cima disso, né? E um maior índice de satisfação, porque quando eu tenho uma empresa que se preocupa com a minha saúde ocupacional, com certeza eu estarei mais satisfeito, né, mais motivado a trabalhar. E aí, consequentemente, nós temos uma maior produtividade na empresa. E com a ausência, né, do PCMSO, ele pode causar, então, um aumento das indenizações devido aos processos que podem ser realizados pela saúde, né, devido a não ter esse controle na saúde ocupacional, muitos afastamentos por doença, aumento dos custos de seguro, né, relacionado, então, aos acidentes no ambiente de trabalho, a elevação do absenteísmo e rotatividade de pessoal. Então, muitas vezes, né, a gente vai ter, com certeza, profissionais desmotivados, que vão faltar mais, vão trocar mais de trabalho, e isso reflete na baixa produtividade e qualidade do trabalho e também, com certeza, as pressões sindicais, porque, com certeza, o PCMSO ele acaba sendo, né, um programa obrigatório nas instituições que traz, com certeza, esse respaldo para os trabalhadores e também para os colaboradores. E, com certeza, os sindicatos eles trabalharão em cima disso para que haja essa segurança para os seus colaboradores. Agora nós teremos uns minutinhos de interação. Envie suas dúvidas, seus comentários sobre a aula de hoje e daqui 2 minutos eu volto então para trabalhar isso com vocês. Fiquem à vontade para contribuir.
Como nós não tivemos nenhuma pergunta nesse primeiro bloco da nossa aula de hoje, vamos dar continuidade às demais temáticas. Agora nós falaremos sobre um assunto bem interessante, que são sobre as perícias que podem acontecer, né, no nosso ambiente de trabalho, pensando, né, com certeza, as questões relacionadas, por exemplo, à insalubridade e à periculosidade, que são dois temas que nós estamos, né, diretamente ligados, né, quando nós falamos em ambientes da saúde, né? Então, é importante nós entendermos o que é uma insalubridade, o que é uma periculosidade e como que acontece, né, esse acréscimo salarial quando nós trabalhamos em um ambiente insalubre. Então, eu começo falando para vocês sobre a insalubridade. Então, o que seria essa insalubridade? Conforme, né, o nosso slide, então serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo e exposição aos seus efeitos. Então, quando a gente fala em insalubridade, é realmente essa exposição, né, que o profissional, principalmente os profissionais da área da saúde, tem diante de alguns agentes nocivos à nossa saúde. É claro que as empresas, elas proporcionam equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, mas mesmo assim, o ambiente por si só, ele acaba sendo um ambiente insalubre. Então, para cada tipo, né, de insalubridade, de agente nocivo, há, né, uma taxa limite de tolerância. Então, quando a gente pega a norma regulamentadora que fala sobre insalubridade, ela traz, né, sobre esses limites, né, para se tornar um ambiente insalubre. Então, caso, né, a gente tenha dúvidas sobre isso, a gente pode sim, né, nos atentar e olhar para essas normas regulamentadoras que envolvem essa questão de insalubridade. Então, quando a gente fala num ambiente hospitalar, por exemplo, muitas vezes nós nos vemos em situações de ambiente insalubre, né? Ou às vezes, por nós estarmos em contato com algum paciente, né, infecto contagioso, nós temos então o direito de termos esse adicional de insalubridade. Então, o gestor, né, ele tem que estar antenado a essas questões também relacionadas à insalubridade, né, a presença, né, de pacientes que são infecto-contagiosos, que fazem parte, né, esses agentes nocivos, eles acabam passando, né, desse limite de tolerância. Então, com certeza, o profissional ele tem esse direito à insalubridade. Então, nós temos locais já próprios, né, em que algumas instituições elas já deixam destinados a receber, né, os pacientes, né, que podem estar, né, no ambiente em que haja a necessidade desse acréscimo, né, de insalubridade por ter alguma doença infecto-contagiosa, ou pode ser, né, que em um setor considerado, né, de atendimento geral, podemos ter alguns pacientes que nós podemos descobrir, né, que ele tem alguma doença infecto-contagiosa que cabe ter esse adicional de insalubridade, né? Por exemplo, né, algum paciente com AIDS, né, HIV, né, quando a gente cuida, com certeza tem que ter esse adicional de insalubridade, né, porque pode ter esse risco, né, é lógico que é trabalhado com todos os equipamentos de proteção individual, né, tudo isso a empresa tem que proporcionar, mas mesmo assim, pelo risco, tem que ter esse adicional. Então, nesse quadro, eu trago para vocês, né, que o trabalhador terá direito de receber o adicional equivalente, né, ao grau máximo, quando ele tem, então, ele vai ter um valor acrescido de 40% do salário mínimo vigente, né? Então, por exemplo, se eu tenho um grau máximo de insalubridade, né, que são devido também à questão de tolerância que vai também destinar qual que vai ser essa caracterização, né? Então, por exemplo, essa caracterização
e a classificação da insalubridade serão feitas sempre através do quê? De uma perícia médica. Então, ele que vai caracterizar e classificar se o ambiente, né, de insalubridade, ele vai ser grau máximo, grau médio ou grau mínimo. Por isso que quando a gente fala, né, de insalubridade e periculosidade, a perícia ela acaba sendo, né, diretamente envolvida nesses processos, tá? Então, quando a perícia ela classifica com grau médio, será pago ao trabalhador 20% do salário mínimo e grau mínimo 10% do salário mínimo. No ambiente hospitalar, acaba sendo sempre o de grau máximo e grau médio, né? As possíveis graus, né, de insalubridade, tá bom? Então, o que é importante a gente saber? Que esses graus, eles são destinados, então, de acordo com uma perícia médica realizada anteriormente. Temos também a questão da periculosidade. Então, temos em alguns ambientes, né, dos serviços de saúde que são considerados, então, de periculosidade, né? A CLT, ela menciona em seu artigo 193 que as atividades ou operações perigosas, então de periculosidade, ela vem realmente do perigo, né? São aquelas que, por natureza ou método de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Então, né, nós temos a portaria, a norma regulamentadora 16, que ela vai determinar, né, as atividades e operações em condições de periculosidade com inflamáveis e explosivos, bem como também as áreas de risco. E essa ANR, nós temos também um anexo que ele vai trazer também todas as atividades que são consideradas como perigosas, né, que tenha esse adicional de periculosidade. Então, se você tem curiosidade também em saber, né, qual profissão que se enquadra, né, nesse pagamento da periculosidade, você pode entrar também nessa norma regulamentadora que vai te dar, então, as diretrizes para saber, né, quais são os possíveis profissões que se adentram a essa questão, né, da periculosidade. Então, por exemplo, né, na nossa área da saúde, nós temos alguns locais que podem ser considerados e ter esse adicional de periculosidade, né? Por exemplo, os ambientes que têm a radiação, né? Então, tem essa periculosidade, né? Então, por exemplo, em setores de diagnósticos, né? De exames diagnósticos, pode haver esse adicional de periculosidade também. Então, é importante nós sabermos, né, a diferença entre insalubridade e periculosidade. Né? Insalubridade é do ambiente insalubre, né, que há a presença de agentes nocivos, que pode causar malefícios para a vida do trabalhador. E a periculosidade é o ambiente, então, que ele pode ser perigoso realmente, né? Então, pode ser um ambiente com risco, né, de ter uma explosão, de ter produtos inflamáveis. Então, nesse sentido, tá? Então, tanto a questão da insalubridade como da periculosidade, elas são avaliadas, né, por peritos, né, pela perícia, tanto do ambiente como também, dependendo, né, relacionada à saúde do trabalhador, por um perito médico. Então, para ser realmente designado se é um ambiente perigoso ou se é um ambiente também insalubre. Aí eu trago para vocês, esse próximo slide, sobre a perícia trabalhista. Então, a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade são feitas pela perícia, a cargo do médico de trabalho ou também do engenheiro do trabalho, que vai verificar também as questões ambientais registradas no Ministério do Trabalho. Então, conforme o artigo 195, é facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Então, as empresas elas podem, de modo facultativo, né, solicitar, né, essa realização da perícia para saber se os locais eles são considerados, então, insalubres ou não. E até mesmo, né, com relação à insalubridade, como eu falei anteriormente para vocês, a questão da classificação, se é grau máximo, grau médio ou grau mínimo. Né? Então, essa perícia que ela irá realizar com
propriedade, né, com todo um estudo adequado para saber qual que é essa classificação. Agora nós falaremos sobre os tipos de exames que podem ser realizados aos profissionais, né, de acordo também com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, quando a gente fala desses programas de controle médico, envolve vários tipos de exame que nós temos que passar para realmente verificar como que está a saúde do trabalhador. Tanto quando ele entra, quando ele vai sair, para saber se ele não desenvolveu alguma doença ocupacional durante o período em que ele estava trabalhando, se ele vai mudar de função. Então, se realmente ele está apto a mudar de função de acordo, né, com a sua saúde, para saber de forma periódica como que está a saúde do nosso trabalhador. Então, agora vamos entender cada um desses tipos de exame ocupacional. O primeiro que eu trabalho com vocês, então, é o admissional, que é, então, aquele exame que nós realizamos antes de nós começarmos a trabalhar. Então, ele deverá ser realizado antes de iniciar suas atividades na empresa. Ele é indispensável para evidenciar o estado de saúde física e psíquica do funcionário para desempenhar a colocação a que será designado. Então, todos os trabalhadores, né, principalmente os em regime de CLT, precisa sim realizar o exame admissional. Então, o médico do trabalho irá, né, avaliar quais são as condições do trabalhador antes dele iniciar o seu trabalho para a função em que ele foi designado. Então, ele tem condições, né, como que está o seu estado geral? Então, ele vai ali, né, emitir um atestado de saúde ocupacional, falando se ele está apto ou não apto para exercer aquela função. E acaba sendo também o admissional um respaldo legal, né, para a empresa. Por quê? Porque ali eu tenho atestado como que o meu trabalhador ele estava, né, de acordo com a sua saúde, ao iniciar o trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho alguma patologia pregressa antes, né, do meu trabalho, eu vou ali evidenciar, vou falar. Para que, no ato da demissão, por exemplo, eu não venha a alegar que eu desenvolvi tal patologia devido ao ambiente de trabalho. Então, ele acaba sendo, né, também um documento comparador, um documento de respaldo para a empresa e também para o trabalhador. Então, ele é de extrema importância. Temos também, né, que o admissional encontra-se descrito no artigo 168 da Consolidação das Leis de Trabalho, da CLT, não tem como objetivo de excluir os menos sadios, mas o conhecimento do seu estado de saúde. E isso é muito importante, tá, alunos? Por quê? Porque não é que ele vai excluir, eu vou deixar de contratar. Eu vou ver como que está realmente o estado de saúde e que se ele está apto, se as suas condições, ela consegue ali exercer determinada função. Pode ser que ele consiga exercer outras funções, né? Então, não é realmente de excluir os menos sadios. Então, alguns objetivos. Avaliar se o candidato pode trabalhar sem gerar danos a si e aos colegas de trabalho, indicar o tipo de serviço mais adequado, informar aos funcionários seu real estado de saúde e cumprir as disposições legais e permitir a educação sanitária do candidato, né? Esses são alguns dos objetivos do exame admissional. Nós temos também o exame que é considerado periódico, né? Então, ele é realizado para o acompanhamento e controle de qualquer problema de saúde que o trabalhador venha a ter no exercício de sua função. Então, realmente fazer esse acompanhamento para saber, desde o último exame, se teve alteração ou não. O exame médico periódico, ele deve obedecer aos intervalos mínimos de tempo discriminados de acordo com a NR7. Então, é uma outra norma regulamentadora, né, que nos dá diretrizes também de qual será essa periodicidade entre os exames, de acordo também com a função que eu exerço, né, na instituição. Então, a cada ano, né, ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda como resultado de negociação coletiva do trabalho. Então, isso vai depender realmente, né, de como que será
trabalhado isso, né, na instituição, de acordo também com a negociação, né, coletiva diante dos trabalhadores e do sindicato também, tá? Então, mas geralmente tem uma periodicidade e as empresas elas têm que, com certeza, fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Então, por exemplo, pode ser semestral para os trabalhadores expostos a riscos específicos, em atividades insalubres ou periculosas, né? Então, que está no ambiente de periculosidade ou insalubridade, esse trabalhador ele passará por exames periódicos de forma semestral, de 6 em 6 meses. Pode ser anual, quando então menores de 18 anos, né, menores aprendizes, por exemplo, e maiores de 45 anos, então tem que ser feito de forma anual, e de 2 em 2 anos de bienal, para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade, tá? Então, essas são as periodicidades dos exames periódicos, né? Ficou redundante. Mas realmente é importante que seja estabelecido essas datas e que elas sejam cumpridas, né, da melhor forma possível pelo trabalhador, para poder ter essa conferência de como que está a saúde ocupacional, né, dos seus colaboradores. Temos outro tipo de exame ocupacional, que é o demissional. Então, onde a empresa ela irá eximir-se de qualquer responsabilidade relacionada à saúde ocupacional que o empregado venha reclamar judicialmente contra a empresa. Então, ele acaba sendo também, né, um exame que traz esse respaldo tanto para o trabalhador como também para o empregador. Por quê? Porque ali ele vai comprovar que ele não tá saindo do trabalho com alguma doença, né, ocupacional, que o trabalhador ele pode ir, né, processar a empresa, por exemplo, após a sua demissão. Então, eu vou estar ali, né, realizando esse exame para comprovar e trazer esse respaldo legal. Ele é obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas, para as empresas de grau de risco 1 e 2, né, seguindo esse quadro da NR4, e também deve ser realizado 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4 também, tá? Então, eu preciso realmente, né, que seja realizado esse demissional após a data da homologação, né? Então, tendo essas datas como critério realmente, né, do último exame médico ocupacional, tá? Então, mas é importante que ele seja feito efetivamente e que comprove, né, que não haja nenhuma mudança, né, da saúde ocupacional para que o trabalhador ele consiga então seguir adiante sem nenhum problema que ele possa ter adquirido, né, na empresa. E aí nós temos outro tipo de exame também que eu trago para vocês, que é de retorno ao trabalho. Então, os trabalhadores que se ausentarem do serviço por motivos de saúde, acidente ou parto no período igual ou superior a 30 dias, devem realizar o exame médico no primeiro dia de retorno ao trabalho. Então, as mulheres, né, que saem de licença maternidade, ou se eu tive algum acidente, né, independente se ele seja do trabalho ou não, para eu voltar, né, ao meu trabalho, quando eu tenho um distanciamento de 30 dias ou mais, eu preciso fazer também esse exame para saber se eu estou apto a voltar ao meu ambiente de trabalho. Então, tem como objetivo verificar se o empregado possui as mesmas condições de trabalho anterior ao afastamento ou se será necessário mudar sua função dentro da empresa. Então, pode ser que eu tenha que modificar meu trabalho porque minhas condições de saúde não permitem eu voltar à mesma função em que eu estava. Então, eu posso também, né, eu tenho que realizar esse exame para saber se eu estou apto a retornar ao meu trabalho. Então, eu trouxe para vocês alguns dos exemplos, né, de exames ocupacionais que nós temos que saber enquanto gestores, né, enquanto enfermeiros líderes, enquanto coordenadores, supervisores, porque são, né, realmente exames essenciais para a gente pensar com certeza nessa prevenção da saúde dos nossos trabalhadores. Agora eu vou trazer para vocês
um pouco do papel do enfermeiro do trabalho, que ele acaba sendo, então, um papel tão importante, né, e que tem um crescimento muito grande, né, do leque de opções que nós temos na enfermagem de trabalho, porque as empresas necessitam, né, do trabalho do enfermeiro, do trabalho, né, que é redundante também, mas ali agindo de forma específica, né, na saúde ocupacional dos colaboradores, dos trabalhadores, pensando, então, na prevenção, né, e também na promoção da saúde ocupacional, pensando nas prevenções dos riscos ocupacionais. Então, trago para vocês essa definição e também com uma possibilidade, né, de vocês adentrarem a esse mercado. O enfermeiro do trabalho, o enfermeiro ocupacional, ele assiste os trabalhadores promovendo e zelando pela sua saúde, fazendo a prevenção das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho, ou ainda prestando cuidados aos doentes e acidentados, visando ao bem-estar físico e mental também dos seus clientes. Então, olha só que interessante, né? Então, vai ter toda essa preocupação voltada na prevenção das doenças ocupacionais, dos acidentes de trabalho, pensando também na saúde física e a saúde mental, né, dos trabalhadores. Então, muitas vezes, né, o enfermeiro do trabalho ele vai trabalhar também com o quê? Com a QVT, que é a qualidade de vida dos trabalhadores, pensando também no quê? Na nossa saúde mental, que isso reflete no nosso corpo, com certeza. Então, é um trabalho muito interessante e tem um leque também de possibilidades de se adentrar ao mercado de trabalho. Então, quando eu falo na questão, né, de nós termos uma preocupação com a saúde do trabalhador voltada para o enfermeiro do trabalho, é muito importante que nós, enfermeiros, desculpa, conheçamos as normas regulamentadoras. Então, eu trago nesse slide sobre que cada uma dessas normas regulamentadoras elas tratam de um assunto específico, né, de saúde ou segurança do trabalho. Então, por exemplo, a NR4, né, como nós falamos, ela é uma norma regulamentadora que trata sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMIT, e dá diretrizes de como que acontece esse trabalho, como que ele pode acontecer de uma forma efetiva. O enfermeiro do trabalho, ele também está inserido na equipe do SESMIT, né? Então, eu posso trabalhar também no SESMIT. A NR5, ela traz, então, sobre a importância da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, no ambiente de trabalho, a CIPA. A NR6, ela traz sobre o equipamento de proteção individual, então, como que pode ser utilizado, quais são as diretrizes sobre o EPI. A NR7, então, traz, propriamente dito, do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e a NR9 traz sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. E a NR15 traz sobre as atividades e também as operações que são consideradas insalubres, né? Então, nós podemos ter a NR15 como um direcionador para a gente saber sobre, desculpa, as atividades insalubres. E em cima disso também, o enfermeiro do trabalho, ele acaba trabalhando com prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Então, quando eu falo de prevenção primária, eu falo sobre questões realmente de prevenção e promoção da saúde. Então, a atividade do enfermeiro voltado para as ações de prevenção e promoção da saúde. A secundária, né, as ações do enfermeiro do trabalho de forma secundária, elas são voltadas para as questões relacionadas ao diagnóstico, tá? Então, como que o enfermeiro ele pode diagnosticar algumas questões relacionadas à saúde ocupacional? E a prevenção terciária, ela é voltada, então, para a reabilitação. Então, como que eu vou trabalhar com os meus trabalhadores, com os meus colaboradores que necessitam de ações de reabilitação após algum acidente de trabalho ou após algum comprometimento motor ou muscular, né? Então, nós trabalhamos nesses 3 níveis de atenção, tá? O enfermeiro do trabalho ele pode trabalhar com prevenção, com promoção, né, com diagnóstico e também com a questão da reabilitação. Então, né, o gestor também é importante entender, né, qual que é os passos que o enfermeiro do trabalho ele vai ter diante, né, dos colaboradores, diante da instituição,
para com certeza, né, que esse trabalhador ele seja efetivo nas suas ações e trazendo com certeza melhorias ao ambiente de trabalho. Agora eu trago para vocês uma situação-problema que envolve, então, a identificação de qual exame que o nosso trabalhador ele terá que realizar. Vamos conhecer? Então, eu trago a situação-problema, o Caio, né, ele é um trabalhador exemplar na empresa Cortineiros e ele foi contratado como ajudante geral em uma fábrica de componentes para cortinas. Após 60 dias de trabalho, seu gerente ofereceu a Caio uma promoção para passar a trabalhar no setor de corte de perfis de alumínio. Então, o Caio estava passando, né, de uma função para outra função como uma forma de promoção, porque, com certeza, ele é um empregador exemplar. A função que Caio exerce será alterada, assim como também o risco ocupacional, pois em seu novo local de trabalho, o ruído ele ultrapassa o limite de tolerância de 85 decibéis. A qual tipo de exame Caio terá que ser submetido? Então, diante, né, dos exames realizados, né, os exames admissionais, qual exame que o Caio terá que ser submetido para ele mudar de função? Então, como o próprio nome diz, ele terá que realizar um exame, né, de mudança de função. Então, vamos aprender agora como que acontece e para que serve esse exame de mudança de função. Então, esse exame de mudança de função deverá ser obrigatoriamente realizado antes que o trabalhador mude efetivamente de função. Então, pensando aqui no Caio, ele vai passar para uma função em que há necessidade de trabalhar com EPIs, né, o programa também de controle auditivo que nós vimos anteriormente também. Por quê? Porque precisa ter, né, uma preocupação maior em manter, né, a sua saúde auditiva, né? Então, quando ocorrer a exposição a risco diferente da exposição atual de trabalho, conhecido como mudança de posto de trabalho. Então, há sim a necessidade da realização de exame de mudança de função. Então, quais são os principais objetivos, né, desse exame de mudança de função? Avaliar, né, se as condições físicas atuais do colaborador lhe permitem uma alteração em sua atividade. Então, eu preciso saber se ele tem condições, se ele já não tem, né, a sua questão auditiva alterada e se ao mudar de função ele vai conseguir, com certeza, trabalhar de uma forma efetiva. Então, olha que importante ter um exame de mudança de função. Imagina se não existisse, né? Como que eu poderia comprovar que ele teve uma perda auditiva diante, né, dessa nova função e que ele já não tinha uma perda auditiva anterior a isso, né? Então, eu faço essa comprovação, né, de mudança de função para que ele esteja apto realmente a desenvolver da melhor forma possível esse novo trabalho. E eu tenho também, nesse slide, que avaliar se adquiriu alguma doença ocupacional enquanto desempenhava sua função anterior. Então, eu consigo comprovar também que o Caio não desenvolveu outros tipos de doença, mesmo que não estejam relacionados à sua parte auditiva. Então, ele vai começar uma nova função, né, com uma nova avaliação, então, para que depois realize-se o periódico, né, depois de 6 meses, principalmente por ele trabalhar, né, em um local em que haja esse risco, né, de comprometimento auditivo, que não haja, então, nenhuma resquício, né, alguma doença ocupacional ou algum problema que ele trouxe da sua outra função. Então, é importante, com certeza, ter também esse exame de mudança de função. Agora nós teremos novamente um momento de perguntas. Pode mandar suas dúvidas, suas contribuições, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à nossa aula de hoje, e eu volto daqui a alguns instantes para trabalhar com essas perguntas e também para nós finalizarmos a aula de hoje. Eu quero aproveitar também, pessoal, para falar para vocês sobre o avaliar, tá? Então, quando eu voltar, eu vou falar sobre o avaliar com vocês também, que é com certeza um momento muito importante da nossa instituição.
Como nós não tivemos nenhuma pergunta até o momento, vamos dar continuidade à nossa aula, finalizando, e eu gostaria de falar com vocês, então, sobre o avaliar. Vamos lá? Então, o avaliar, ele agora de 2022, né? Então, é importante nós pensarmos em responder com certeza e também eu gostaria de falar para vocês que a data foi prorrogada. Então, vocês podem responder até o dia 22, tá, desse mês. Então, participe, porque o avaliar, ele é uma avaliação institucional e a sua opinião, ela é mais que importante, porque a partir da sua opinião, do que você responde no avaliar, é que a empresa, né, a instituição como um todo, ela levanta, né, os dados para trazer mudanças, né, para o nosso dia a dia. Então, ali é importante você entrar, né, no AVA, lá vai ter um local próprio, né, você pode acessar pelo AVA e vai ter um local próprio para vocês apertarem ali, ó, a sua opinião, ela tem o poder de transformar, queremos te ouvir. Então, apertem ali e respondem o avaliar, não deixem, né, de responder, porque com certeza é por meio dos indicadores levantados pelo avaliar, nós conseguimos, então, propor mudanças, né, para a instituição e trazer melhorias no nosso processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, vocês têm uma voz importantíssima, não deixem de participar desse processo de avaliar. E agora vamos finalizar, então, né, a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos, então, sobre a importância da gestão na saúde ocupacional, do gestor, sim, né, ter uma preocupação em pensar, com certeza, em como que acontece, né, essa saúde, as preocupações ou os dados relacionados à saúde dos trabalhadores, né? Como que nós podemos pensar em medidas que proporcionem qualidade de vida no trabalho, que proporcionem a prevenção e a diminuição de riscos, que proporcionem também, né, a realização dos programas de forma efetiva, dos exames, né, para que a gente consiga também entender, né, os locais que são necessários, o pagamento, né, de insalubridade e de periculosidade e como que isso, tudo isso, quando eu falo em saúde ocupacional, interfere sim em níveis de motivação, de satisfação, né, dos meus colaboradores, dos meus funcionários, da minha equipe de saúde. Então, eu tenho que pensar, sim, olhar com carinho essa questão da saúde ocupacional. Porque quando eu tenho, né, uma preocupação, eu tenho uma conscientização, eu trabalho com cultura preventivista, né, diante da minha instituição, com certeza os meus profissionais, eles verão isso como algo muito positivo e trará satisfação e motivação no trabalho. E é isso que eu desejo para todos nós, né, que nós sejamos profissionais motivados e satisfeitos no nosso ambiente de trabalho. E nós, né, como enfermeiros, futuros líderes de equipe, precisamos ter um olhar especial também, né, para a nossa equipe, um olhar amoroso, pensando na sua saúde ocupacional, que reflete na nossa saúde física e também na nossa saúde mental. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima. Um beijão, pessoal. Até mais.